6 horas, 18 minutos. Bota o hino da Macaca. Vamos falar da Ponte Preta que joga amanhã, hein? A Macaca joga amanhã. E tem uma baita de uma pedreira pela frente, hein, Júlio Nascimento? Cabela chegando com informações da Ponte Preta, que encerra nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Sport amanhã no Majestoso. Os ingressos seguem à venda, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada para o setor de arquibancada e para geral, 50 e 25 no setor VIP, os mesmos valores dos últimos jogos. A Ponte que vem de 5 vitórias consecutivas dentro de casa e tenta alcançar a sua melhor marca dos últimos anos, atuando como mandante com a sexta vitória seguida, e o técnico Hélio dos Anjos projeta o confronto contra o Sport. Eu espero um confronto mais difícil do que foi contra o Bahia. A competitividade das duas equipes é maior, né? A competitividade do Sport, mesmo não estando na frente do Bahia, é uma competitividade maior. E eu conheço bem, temos acompanhado e muito o adversário, esse adversário. E esses números que você falou são significativos, né? Eles estão tendo uma dificuldade de números de gols pró, mas ao mesmo tempo é um time que define muito a gol, né? Tem uma defesa sólida, tem uma defesa bem postada, com 2 zagueiros interessantíssimos, apesar de que o Thierry ainda está machucado, mas pode retornar contra a gente. Eu espero mesmo um jogo competitivo, um jogo de detalhe e um jogo que nós temos que fazer sim prevalecer a nossa estrutura de jogo. O Sport, em alguns jogos fora de casa, não recebeu tanta intensidade como eu gosto que a minha equipe joga. E naturalmente a gente vai tentar neutralizar esse adversário com a nossa intensidade. Tá então, Cabelo, a palavra do Hélio dos Anjos. A Ponte que tem 2 compromissos importantes dentro de casa. Sport e Ituano, se conseguir 6 pontos, alcança 42 e aí vai ficar apenas 3 do primeiro objetivo, que são os 45 pontos na Série B, Cabela. E se conseguir uma vitória frente ao Sport, como disse o Hélio dos Anjos, é um adversário um pouco mais difícil do que foi o Bahia, porém o Sport também não recebeu uma pressão como a Ponte Preta faz aqui em Campinas, então isso pode ter vantagem aí para a Macaca. Mas tem que entrar e ganhar, e se ganhar depois tem o Ituano, que também é em casa, mais 3 pontos seria interessante, a Ponte Preta já chegaria no número que livraria ela do rebaixamento. Agora, para o jogo de amanhã, Carlão, o time tem que estar muito focado e muito concentrado, hein? É final. Também é final. Aliás, que semana, né, nós estamos vivendo e que doblete, né? 2 rodadas super importantes para a Ponte Preta. Já já nós vamos falar do Guarani também sobre essas 2 rodadas fora de Campinas. Mas no caso da Ponte, ela está aí não com a faca e o queijo na mão, até porque os 2 próximos adversários são complicadíssimos. Mas ela está com uma situação concreta, palpável, para chegar aí na marca dos 40 pontos, ou na casa dos 40. O que eu digo? O Ponte está com 36, 42 pontos, né, conquistando as 2 vitórias, com 4 pontos chega aí aos 40, então seria importante ela pontuar nessas 2 partidas para aí sim encaminhar a sua permanência. 2 adversários terríveis, a começar pelo Sport. Entendi o que o professor Hélio disse, né, o porquê não há tanta competitividade assim com relação ao Bahia. O Bahia está com a sua situação quase que resolvida, né? Então ele se dá ao luxo até de poupar os jogadores. O Ricardo Goulart sentiu alguma coisinha, não terminou o jogo contra a Ponte, né? Se estiver perdendo também, calma, vamos lá, se a gente buscar o empate vai sair naturalmente, não adianta forçar as coisas, até para apostar as suas fichas na Fonte Nova. Então eu imagino assim que o Bahia esteja pensando nesta reta final de Série B de Brasileiro. Agora o Sport não. O Sport ele tem que ter uma alta rotação, não só na Ilha do Retiro, mas fora também. Então por isso vai ser um jogo complicado, um jogo duríssimo. Ontem nós falávamos, né, Cabela, de repente até o empate pode sair como um bom resultado, porque hoje eu acho que a Ponte ela está numa campanha de construção desses 42 a 45 pontos, né, uma pontuação que dá a possibilidade da Ponte permanecer. Então, e o campeonato por pontos corridos, seja Série A ou seja Série B, é um campeonato de inteligência, é um campeonato de estratégia. Então, por isso, amanhã a Ponte não se deve lançar como louca para o ataque para tentar definir o jogo. Tem que jogar com comedimento, com tranquilidade, com calma, bola no chão, impor este ritmo maluco no bom sentido, quando joga no estádio Moisés Lucarelli, para aí sim conquistar uma vitória, ou quem sabe, pelo menos, né, na pior das hipóteses, pontuar neste jogo duríssimo, nesta batalha que vai ser contra o Sport Recife.
Haaland faz 1-0 para o City sobre o Sevilha. Momento que o Mbappé faz o segundo gol da equipe do Paris Saint-Germain lá no Parque dos Príncipes. Que coisa essa Champions League, que coisa! E a Macaca amanhã tem desfalque pela frente para enfrentar o Sport, não é, Júlio? Cabela, falando agora sobre a equipe da Ponte Preta que deve enfrentar o Sport amanhã à noite, a Macaca tem 3 voltas importantes. Matheus Silva, Arthur e também o Alisson, que cumpriram suspensão na última rodada. Mas ela perde o Leonaldi. Sendo assim, o Hélio tem que mexer mais uma vez. Aliás, será o 26º jogo que a Ponte vai precisar mudar a escalação de uma partida para outra. Apenas 3 vezes que a Ponte conseguiu repetir isso, repetir um time de um jogo para o outro, e todas essas partidas foram realizadas no primeiro turno. Então, a Ponte tem sofrido muito com a questão das suspensões, né? Porque é o time mais indisciplinado, é o time que mais toma cartão amarelo. Então, claro que isso afeta também na questão da sequência, e tem, claro, também a questão física, né? A Ponte perdeu alguns jogadores durante boa parte desta Série B. Mas a provável equipe para enfrentar o Sport é de Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, meio campo com Felipe Amaral, Alisson, Fraga ou Leandro Bárcia, Elvis, Fecim e Luca. E o Sport também tem problemas, viu, Cabela? Para enfrentar a Ponte, o técnico Claudinei Oliveira tem lidado aí com alguns problemas. O Rafael Thierry, que é o titular do sistema defensivo, ainda não está 100% fisicamente, pode ser mais uma vez vetado. Nesse caso, o Chico faria a dupla com o Sabino. O Sander, que é o lateral esquerdo titular, também é dúvida. E se o Sander for vetado, o Luciano Juba, que foi um dos destaques do primeiro jogo entre Sport e Ponte lá no primeiro turno, o Luciano Juba é atacante, ele pode fazer a função de lateral. Então seria ali um setor para a Ponte explorar durante o jogo. Nesse cenário, o Wanderson entraria no time. O Sport, que tem no ataque Wagner Love, 7 gols, apenas 1 gol. Aliás, 7 jogos, apenas 1 gol pro Wagner Love. Foi justamente na estreia que ele marcou com a camisa do Sport, mas nos últimos 6 jogos ele passou em branco, viu? Pois é, estreou bem com gol, mas depois não marcou mais gols. Agora, se o Guarani marcar gol e não tomar, vai fazer 3 pontos, Carlão. Vai a 32. E como só joga o Guarani hoje, o Guarani vai sair, vai dormir fora aí da zona de rebaixamento, na 15ª colocação, e vai empurrar o CSA para a zona de rebaixamento. Olha como é importante, hein? Para ficar mais leve, tranquilo e solto o Guarani nesse momento do Campeonato Brasileiro, hein, Carlão? E é verdade, é um jogo de decisão, É claro que a gente leva em conta o fato do Vila Nova jogar em casa. O Vila Nova, antes do jogo contra o Grêmio, que foi roubado lá em Porto Alegre, o Vila Nova vinha de uma série de 9 jogos invictos, né? Deu uma guinada na competição. Hoje briga realmente até com o Guarani, mas briga de uma forma muito cristalina para escapar do rebaixamento. Então hoje uma decisão. E tudo isso que eu falei do Vila Nova também se encaixa ao Guarani. O Guarani vem numa crescente, vem numa evolução. Nos jogos... Perdemos o contato com o Carlão. Falava do Vila Nova, o adversário do Guarani, logo mais à noite, 9h30 da noite. Transmissão aqui na CBN Campinas. Eu estarei narrando, o Léo Tonin estará nas reportagens, o Carlão de Freitas nos comentários e o Júlio Nascimento vai fazer a apresentação logo mais à noite, nesta 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, começa com Vila Nova e Guarani hoje. Amanhã tem Ponte Preta Sport, tem o Sampaio Correia contra a equipe do Novo Horizontino. Na quinta-feira tem Criciúma e Bahia, tem Cruzeiro e Operário, também na quinta-feira. Na sexta-feira o Náutico recebe o Brusque. No sábado tem Ituano e Tombense. Também no sábado, às 16h, tem CSA e CRB. O Londrina pega a Chapecoense às 18h30 do sábado. E no domingo, clássico, tem Grêmio e Vasco às 16h, lá na Arena do Grêmio. Tá ok, Carlão? Pronto. Já tá recuperado aí, Carlão? Opa! Mais que recuperado, pronto para a Batalha de Goiânia logo mais, Cabelinha. Legal, bacana. São 4h27 minutinhos, 4h27. A gente está acompanhando aqui. O clima tá quente lá no Parque dos Príncipes, rapaz. Os dois já teve bate-boca, empurra, entrada dura em cima do Mbappé. 2-0 pro Paris Saint-Germain. A Champions League só tá começando, hein? Aliás, amanhã o Rafael Belatina vai bater um papo com a gente. Vamos falar muito sobre essa Champions que tá começando, primeira rodada, portanto. E você vai saber tudo aqui dentro do nosso CBN Esportes, segunda edição. Daqui a pouquinho a gente vai voltar lá no Allianz Parque para bater um papo com o Fábio Chaib logo depois do intervalo. Dá pra ir adiantando aí, Bolachinha? Vamos pro intervalinho? Também tem a repórter CBN e a gente volta já já.